Caríssimos ouvintes, estamos de volta depois do nosso intervalinho relaxante. E vamos voltar aqui ao nosso tema de hoje, né? Estamos hoje no terceiro programa da série aí sobre transtornos alimentares. Acabamos de discutir no primeiro bloco a questão aí, rever, na verdade, o conceito de transtorno alimentar. Falamos novamente um pouquinho de cada um. E eu queria que a Fabiana, nesse bloco, trabalhasse um pouquinho da questão dos sinais de alerta, né? Porque muitas pessoas, ao ouvir a gente falando aqui, pode estar pensando, puxa vida, mas será que eu tenho transtorno alimentar? Será que minha sobrinha, meu sobrinho, meu filho está com algum problema dessa natureza? Como é que eu posso identificar, né? Então, Fabi, fale para a gente aí o que a gente precisa ter atenção por ser algo frequente nessas pessoas e que não quer dizer exatamente que se a pessoa apresentar algo assim, que ela esteja com transtorno, mas é um sinal de alerta para que a gente fale com essa pessoa ou de repente até busque ajuda, né? Eu acho que é importante a gente falar aqui, Bispo, sobre o autoconhecimento, né? Porque eu só vou conseguir identificar algo em mim a partir do momento que eu olho para o que eu estou sentindo, eu olho para o meu comportamento, eu olho para os meus pensamentos, né? Muitas pessoas, elas fogem disso, elas não conseguem fazer um automonitoramento, e a gente ensina isso em terapia. Então, pessoal, vocês precisam se olhar, tá? Porque para ela identificar que ela tem um sentimento de medo, de culpa, de vergonha em relação à alimentação, ela tem que perceber isso em primeiro lugar, né? E as pessoas acabam deixando isso de lado. Mas antes disso, eu acho que mais importante do que eu ter um rótulo, um diagnóstico, você tem transtorno alimentar X, Y, Z, ou qualquer outra doença, é pensar em sofrimento. O que a gente cuida é do sofrimento. Então, se uma coisa para você, por exemplo, já está trazendo sofrimento, mas na minha vida não traria, eu tenho que cuidar de você, porque está causando sofrimento em você, né? Só que eu só vou saber sobre sofrimento a partir do momento que eu olho para o que eu estou sentindo, né? Mas um dos sinais aí de alerta sobre vamos falar que é uma distorção aí na forma que está, uma disfunção em relação à comida, tá? Quando eu vou comer, eu começo a ter sentimento de medo da comida. Ai, não, melhor não fazer, melhor não comprar, melhor eu não sair. Eu tenho culpa quando eu como. Eu fico com vergonha do meu corpo. Eu fico me sentindo fracassada porque tinham 10 brigadeiros lá e eu tive que comer os 10. Eu sinto sensação de fracasso referente a isso, a alimentação, já é um sinal de alerta. Porque você concorda comigo que se eu estou me sentindo fracassada, envergonhada, culpada, eu já estou em sofrimento? Sem dúvida. Não importa se faz uma semana, um ano, entendeu? Eu acho que já é uma coisa assim, poxa, eu tenho que cuidar desse meu sofrimento, tá? Nós percebemos também como sinal de alerta, Bispo, pessoas que começam a ter essa preocupação com a alimentação, elas têm muito interesse por conteúdo falar sobre perder peso, dietas, forma corporal. Hoje, com as mídias sociais, nós temos uma quantidade imensa de blogueiras ensinando a emagrecer. Influenciadores, né? A gente vê assim, olha, você faça... Tem uma grande aqui no Brasil, que ela vende um produto que fala assim, olha, mas você faça comigo que em 15 dias você vai perder 10 quilos. Se a pessoa começa a procurar essas coisas, começa a sentir interesse, porque ela imagina que ela tem que perder esse peso e ela quer uma solução rápida, cuidado, isso é um sinal de alerta, né? Porque a mesma forma como a gente não ganha 10 quilos em um mês, a gente perder 10 quilos em um mês, na nossa saúde, na nossa parte física, vai trazer vários comprometimentos, né? Eu acho importante isso que você está falando, e o pessoal também prestar atenção que existe uma diferença entre você se interessar em... se informar ou buscar informações sobre situações saudáveis, coisas que podem melhorar a sua qualidade de vida, de uma maneira, vamos dizer assim, normal, pelo interesse em si, e é diferente daquela situação onde você tem praticamente uma obsessão por aquilo. É isso, né? é isso. Que é você, tudo na sua vida gira em torno da quantidade de caloria, que tem uma bolacha, água e sal, que tem um punhado de arroz, que tem não sei o quê, aí você quer comprar revistas e assinar revistas, enfim, é um exagero de interesse referente a essas questões que falam aí
sobre perda de peso, forma corporal, dieta e fica como se bem disse, por exemplo, um sinal de alerta que me veio agora aqui que é importante, né? Uma pessoa, você convidou ela para jantar na sua casa, para uma festa, enfim. Você chega a oferecer uma coisa para ela que ela só falaria para você assim, não, obrigado, por exemplo, não quero ou quero e tá tudo bem. Ela fala, não posso porque eu estou de dieta. Isso é um sinal de alerta, porque se ela não pode, isso está causando sofrimento, que provavelmente ela vai fazer uma restrição ali porque ela não pode. Se ela for uma pessoa que tem um perfil mais para bulimia ou para compulsão alimentar, ela vai depois ter momentos de exagero, com culpa, às vezes, por não ter comido aquele docinho daquela festa, porque ela não podia, porque ela está de dieta. Né? Isso é um sinal de alerta. E a gente vê várias pessoas. Eu garanto que você já deve ter sentado em mesa com alguém, se ofereceu alguma coisa para alguém, e a pessoa falou, não posso, eu não posso porque eu estou de dieta. Ou aquela outra situação que eu já presenciei também, reunião de amigos, e uma pessoa leva um tapuerzinho, né, com, sei lá... Frango e batata doce. Frango, batata doce, cenourinha, picadinha, ela só pode comer aquilo. Então, assim, ela se faz presente na reunião em si, mas ela não compartilha daquele alimento, daquela situação que você bem colocou no primeiro programa, né? Então, quem não assistiu, por favor, entre lá pelo YouTube ou pelo Facebook, vá ver os significados da comida, né? A questão da alimentação, o que ela significa numa questão social, numa questão de reunião familiar. Imagina um almoço de domingo que a família inteira reúne lá na casa da mama, vamos comer uma macarronada e tal. Chega lá, tem um da família que vai com aquele potinho de comidinha à parte, né? Isso é um sinal de alerta. Não quer dizer que a pessoa esteja doente, né? Pode ser uma situação pontual, mas quando isso se torna frequente, se torna uma rotina na vida daquela pessoa, acenda a luzinha vermelha, fica esperto e procura. A gente fala que os comportamentos mais. Eles vão aumentando aos pouquinhos, né? Os comportamentos disfuncionais. Então a pessoa ela começa com a dieta, depois ela tem que levar a comidinha a hora que ela vai no almoço da família. Só que como a família vai falar, puxa, mas coma, é gostoso, fizemos para você, mamãe, vovó, fez para você, coma. Ela começa a achar aquilo tão insuportável que ela para de ir. Ela para de ter relacionamento, ela para de estar com as pessoas porque ela tem que seguir aquele padrão rígido de alimentação. Perfeito. Então, é um crescimento, bispo. Não começa assim, hoje a pessoa já não vai, já perdeu tudo. Não, os prejuízos eles vão chegando devagar, eles vão vindo para a tua vida. E a hora que você olha para tudo aquilo, você já perdeu muita coisa. Você já está envolvida numa situação que você não tem mais controle, né? Porque daí se a sua mãe, sua avó fica lá te enchendo o saco porque querem que você coma, você fala, não vou. Não vou porque eu quero seguir aquilo. Não sei o quê. Como você diz, é um comportamento que a pessoa vai alterando e que no final das contas ele fica intrínseco, ele se torna seu e regular. Ele se torna seu padrão de funcionamento em relação à comida, que a gente sempre fala sobre isso, né? O padrão de funcionamento é como ela funciona em relação à comida. Não tem uma coisa leve, gostosa, legal. Entendeu? A comida ela não vem para preencher a fome, aquele vazio fisiológico, né? A comida ela preenche outras coisas, só que essa pessoa começa a ter uma disfunção, uma distorção de toda essa realidade. Perfeito. Né? Tem mais algum outro sinalzinho? Tem sim. Uma bem importante. Sabe aquelas pessoas assim que você vê hoje, está com peso. Daqui 2 meses se encontra de novo, está com outro. Se encontra ali 1 mês, uma outra oscilação de peso. Grandes oscilações de peso. Para mais e para menos. Né? São pessoas que é sinal de alerta, gente. Pode ser um problema de saúde, você perder peso. Perfeito. Né? E outra coisa, gente. Não comentar do corpo do outro. Tive uma amiga que ela chegou para ela fazia muito tempo que ela não encontrava uma amiga. E ela chegou, encontrou com essa amiga no shopping. E a amiga estava assim, uns 15 quilos mais magra. E ela virou assim, nossa, como você tá bonita, você tá magra. Tô com câncer. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com os comentários. Isso é importante, Bispo. A gente não tem que comentar sobre o corpo do outro. Né? Nós não temos esse direito. E a gente faz. Isso vai causando um grande impacto na vida dessas pessoas, porque ela vai ficar pensando que está todo mundo julgando o corpo dela. Então, ela vai se esconder. Ela só vai aparecer no dia que ela acha que ela está dentro do padrão. Ela só vai em lugares que ela acredita que talvez não julguem tanto o corpo dela. Se ela imaginar que alguém vai julgar, ela já não vai.
Você entende o que é? E normalmente essas pessoas nas pessoas que têm alguma distorção aí com o peso, com a imagem, elas têm grandes oscilações de peso, tá? Hora emagrece, hora engorda. Emagrece, engorda. É o tal do, que a turma fala, efeito sanfona. Isso mesmo, né? Outra coisa que nós falamos no programa passado foi a explicação sobre o comer disfuncional, né, Bispo? Essa relação com a comida. Se a pessoa, dentro desse contexto do comer disfuncional, ela está sentindo já algum sofrimento, algum prejuízo, é importante ficar atento, né? Aquilo que você falou da pessoa ter uma preocupação exagerada com alimentação e calorias. A gente vê muitas pessoas, visto que elas começam a estudar tanto sobre alimentação que elas sabem mais do que os profissionais. Ela vai numa nutricionista, ela já sabe tudo. E outro ponto importante, aqui que eu lembrei agora, é que as pessoas hoje elas não comem comida, né? Ela come o nutriente. Então, eu como proteína, eu como carboidrato, eu como fibra, né? Ao invés de comer o bolo da avó, né? De comer o arroz e feijão gostoso, aquela comidinha quente, o macarrão. Então, as pessoas, esse comportamento não é um comportamento para ficar atento. Não, hoje eu só vou comer proteína. Olha, eu tenho que comer 121 gramas de proteína hoje na hora do almoço. Tá, você tem que comer carne, você tem que comer outras proteínas, ovo, sei lá. Você entende? Porque a comida, a alimentação, ela é formada por um conjunto. Sim. Né? Então, esse é um sinal de alerta também. Quando você começa a conversar com as pessoas, ela fala, não, hoje eu posso comer um pouquinho de carboidrato. O que você pode comer? Entende? Isso é um sinal de alerta, né? Essas pessoas também, Bispo, que estão com um transtorno alimentar, aí, com uma disfunção, elas normalmente começam a não comer na presença de outras pessoas. Então, todo dieta, chega em casa, come tudo escondido. Né? Só que esse sofrimento, no começo de você comer escondido, não aparece. Só que depois você começa a ter outras evidências de que você está fazendo aquilo. Né? Então, você come escondido e o resultado aparece para todas as pessoas, inclusive para ela, né? Então, seja fazendo um vômito, começar a ter um monte de problema porque comeu escondido, seja numa obesidade, seja numa magreza porque daí quer fazer restrição, então não come na presença das outras pessoas, não come nunca, né? A gente vê bastante na anorexia. E dá desculpa, né? Isso, olha, obrigado, eu já comi, almocei. Já tomei café, já passei na escola e comprei na cantina. Né, principalmente os adolescentes. Perfeita, né? Essa sua colocação, Bispo. Porque, assim, às vezes, realmente, a gente já comeu fora de casa, a gente já comeu em outro lugar e não está com fome mesmo. Mas se isso começar a parecer muito presente, né, num comportamento de alguém, nunca quer comer com você, não, já comi. Você começa a ver que está numa perda de peso significativa, fica de olho. Outra coisa que me passou na cabeça, Fale. Não sei se você ia falar, desculpe até se eu cortei. Não, mas fale, porque é importante quando lembra. Mas hoje em dia, a molecada não gosta de sentar junto com a gente à mesa. Então, se você perceber alguém que faz o prato e vai para o quarto comer de porta fechada... Você não sabe se ela está comendo ou não. Você não sabe se ela está comendo ou se ela jogou na privada. Uhum. E faz, né? viu? E quem tem o transtorno alimentar, principalmente com a questão da anorexia, até para não gerar preocupação para os pais, né? Como você bem disse aí, uma coisa que gera angústia é a pessoa não estar comendo, principalmente quando ela está doente, enfim. E o jovem está em formação, a gente quer que se alimente bem, né? Bem não em quantidade, mas qualidade. E quando o jovem começa a comer ou pegar comida e sair de perto de você, fica atento para esse comportamento, se isso daí começou a acontecer do nada. Porque às vezes a molecada vai, um almoça na sala, o outro está no quarto, o outro está não sei aonde, porque hoje em dia é assim, né? Ou na televisão, ou no celular, enfim. Mas ficar atenta para ver se a pessoa de fato está comendo. E tem um outro comportamento, né? Você compra alguma coisa, uma bolachinha, deixa lá em casa, um pãozinho, alguma coisa, e de repente aquilo começa a sumir muito rápido. Muito rápido. Então tem alguém, por exemplo, que você comprou 3 pacotes de bolacha, de manhã, a hora que você chega à tarde, aqueles 3 pacotes não estão. Você concorda que isso é um comer exagerado? Por que essa pessoa está precisando disso? Que vazio emocional que ela está sentindo, né? Porque não é fome física. Não, e muitas vezes você vai perguntar, a pessoa fala, mas eu não comi, sei. Acho que eu nem vi. Não fui eu nem vi, entendeu? Tem pessoas aí que têm compulsão, isso que elas escondem comida em vários lugares. Compra comida, chocolate, essas guloseimas na rua, come na garagem de casa.
Não antes, entra comendo, na verdade, antes. come antes, Isso. até esconde, joga fora o pacote para ninguém saber que comeu. Né? Eu já vi casos de paciente que né? fazia o seguinte, ela passava na doceria, na padaria, comprava aquele monte de coisa, ia comendo no carro, aí perto da casa dela tinha uma lixeira, sabe, daquelas grandonas, ela parava, jogava, chegava em casa, o marido queria jantar, ela ainda jantava para não ficar chato, porque para ele não achar que ela não tinha comido, mas ela já estava, né, com aquela sensação de estar cheia, passando mal. Daí o marido fala, mas por que você está passando mal? Você comeu 2 colheradas de arroz, né? Mas ela estava por todo o contexto. Então, come escondido, não come na presença do outro, então que é o comer escondido, ou jogar a comida para não comer, né? Outra coisa que a gente tem que ficar bem atento é de um afastamento das atividades sociais por conta de questões relacionadas ao corpo e ao peso. Ah, eu não vou na festa de fulano porque eu tô gorda. Ah, eu vou emagrecer 10 quilos para o meu casamento daqui 2 meses. Tá, mas para casar você precisa emagrecer os 10 quilos ou é para caber naquele vestido que você imagina que a blogueira XYZ usou? Não põe biquíni na piscina. Não põe, né? Ah, eu não tenho corpo para ir na praia. Como não? Você tem um corpo, vai na praia. Entende? Mas tem vergonha. Certo. E outro dia eu estava vendo então, uma coisa e falar assim, daquelas fotos que você vê em Instagram das mulheres, a gente está falando aqui de mulher, mas homens também, mas aquelas coisas assim que parece que não tem um defeito, não tem uma marquinha, não sei o quê. Quando você vai na praia, é aquilo que você vê? Aquilo é irreal. Só que as pessoas ficam com o imaginário, achando que elas vão chegar na praia e o corpo delas, por não ser igual àquele da foto, não pode ir. Mas a realidade não é essa. Mas nem filme. É um mundo de mentira. Nem filme né? tem isso, É um mundo de mentira. Só que as pessoas estão ficando doentes, bispo, por conta disso. Perfeito. Mais algum sinalzinho? Prática alerta, excessiva pessoal? de atividade física, isso é importante. Então, aquela pessoa não fazia tanta atividade física, agora faz de manhã, tarde e noite. Teve uma mudança comportamental referente à atividade física muito grande. Importante ficar atento. Eu acho que até mais a mais aqui, um agregado aqui de comentário, né, Fá? Que a atividade física hoje é extremamente recomendado. Todo mundo fala de atividade física regular, para saúde, isso e aquilo. Então, esse comportamento... é reforçado. Ele muitas vezes é visto como algo extremamente admirável. Uhum. Tem que fazer educação física, atividade física, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente está falando aqui, como sinal de alerta, é o exagero. Então, aquela pessoa que, de repente, se torna obcecada por fazer atividade física de manhã, de tarde, à noite, enfim. Uhum. Né? E, às vezes, nem sai de casa, faz em casa mesmo no quarto, fica pulando corda, fica fazendo barra. Em busca de um corpo aí, de um tamanho, né? Então, isso tem que ficar atento, né? Pessoas que você percebe que tem algum comportamento compensatório, eu vejo bastante em adolescente. Ai, tô tão inchada, eu preciso de um diurético. Ai, eu vou tomar um chá, não sei do que eu ouvi falar. Opa! Começa com uma coisa assim, mas ela está tomando chazinho, o primeiro chazinho ela já tem transtorno alimentar? Não, mas você concorda que, lembra que eu falei, aos pouquinhos vai aumentando o sofrimento e vão aumentando os comportamentos, que vão gerando mais sofrimento e mais prejuízo na vida dessa pessoa. Então, fica atento. Você tem um filho em casa, você tem uma filha, uma neta, uma sobrinha, olha esses comportamentos, conversa, né? Eu acho que a melhor coisa é eu sempre falo na psicoeducação, a gente tem que conversar abertamente com essa pessoa. Você está bem? Como que estão as coisas? Pode ser que a pessoa não receba bem, mas pelo menos você está tentando, mas não com a sensação de julgamento, não com a ideia de julgamento. Olha, eu estou vendo que você está fazendo tal coisa. Não, mas viu, você está bem, está tudo certo, posso te ajudar em alguma coisa, isso é importante, não, né? Com certeza. Essa questão da atividade compensatória, né? Quando se fala uso de laxante, de diurético e tudo mais, como é que a gente vai descobrir que a pessoa está tomando? Porque às vezes a pessoa está lá dentro da gaveta dela, ela toma, você não vê ela tomando. Mas de repente prestar atenção, quantas vezes ela está indo no banheiro? Né? Se ela está com um aumento da frequência evacuatória ou miccional, ou seja, está fazendo muito mais vezes cocô e xixi durante o dia. A gente fala que são pessoas que vão ter muito mais reclamações, queixas gastrointestinais. Então, nossa, sempre eu tô com uma sensação de cheia, meu estômago não sei o quê, minha barriga não sei o quê. Sabe aquelas coisas? Você fala, opa, mas por que a pessoa está tendo tanto isso? Ela está com alguma doença, alguma coisa que eu tenho que me preocupar? Ou é a comida e a forma que ela está se relacionando com a comida ou comportamentos compensatórios que estão causando essa sensação? Sim, pode ser sinal de alerta até de outras doenças, urinar muito, pode ser diabetes, né?
diarreia, mudou o ritmo intestinal. Pode ser qualquer outro Pode problema. ser câncer de intestino, pode ser uma série de coisas. Mas a ideia é fazer com que você que está em casa fique atenta se houve alguma alteração naquela pessoa que você convive, né? Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, pai, mãe, enfim. Né? Isso acho que é importante a gente... outra coisa agora que eu lembrei aqui, principalmente com os jovens. Meninas, de modo especial, até por conta da estatística ser mais frequente, né? Uhum. Então, aquela história de você, da menina tá ali, tá comendo, e começar a ficar frequente aquela situação, né? Acabou de comer, dá 2, 3 minutinhos, a pessoa levanta e vai pro banheiro. Uhum. Porque isso pode ser uma situação de provocação de vômito, que é um sinal de bulimia. Sim, né? É importante, né? A gente até falou no primeiro programa sobre um caso que nós vimos num restaurante sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho de tratamento, que o nosso tempo está acabando e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Dá uma pincelada aí, eu vou dar uma pincelada, mas eu acho que vai ficar mais para o outro programa, né, Bispo? O tratamento para transtorno alimentar, ele não é feito por um único profissional, tá? Precisa de uma equipe mínima, que nós falamos que tem que ser um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista, mas não qualquer pessoa no sentido, mas porque ela tem que ter especialização, ela tem que ter aprimoramento, ela tem que conhecer essa demanda para cuidar. Então, a equipe mínima é um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista especializados em transtornos alimentares, tá? Outros profissionais podem contribuir, claro, seria perfeito. O mundo perfeito é eu ter um fisioterapeuta que consegue trabalhar distúrbios de imagem, eu ter uma fono, porque muitas pessoas têm alguns problemas que têm que tratar, um TO, seria perfeito, mas o mínimo, psiquiatra, psicólogo e nutricionista, tá? Além disso, Bispo, nós temos que para cuidar de um paciente com transtorno alimentar não é só o paciente e a equipe de saúde. Nós precisamos de rede de apoio, né? Que é a nossa sociedade, que é isso que nós estamos fazendo, de comunicar, de conscientizar, né? E os amigos e familiares, porque muitas vezes quem identifica primeiro esse sofrimento é um familiar, é um amigo, né? Então, as pessoas têm que estar atentas. E outra coisa, para um tratamento bem sucedido, eu preciso dessa rede de apoio. Eu preciso cuidar também da família, porque muitas vezes a família está mantendo aquele comportamento. Eu tinha uma paciente que a mãe virava para ela, assim, uma menina de 18, 19 anos, que a mãe falava assim, não, mas ela tem que se manter magra. Ela tem. Então, mantém a família, se ela não é bem direcionada, se ela não entende aquilo, não é feita uma boa psicoeducação sobre o transtorno alimentar, ela pode ser uma mantenedora do sofrimento e do transtorno. Menina, o que ela fazia? Ela comia e vomitava. Essa daí ela usava um tipo de laxante lá, que é para gordura, essas coisas, porque ela tinha um outro comportamento. Ela gostava de beber de final de semana. Então, durante a semana, quando ela tinha algum momento que ela achasse que era um exagero, ela tomava aqueles remédios para dar aquele monte de diarreia nela, para que ela conseguisse beber no final de semana e não mudar o peso. Porque ela já era cobrada do peso dentro de casa, né? Perfeito. Então, isso é bem importante a gente falar, né? Então, eu já falei aqui, mas eu vou só salientar de novo, a gente tem que cuidar da família também, tá? O sofrimento da família e a família como parte da terapia. Do tratamento, isso. Ela tem que entender qual é o transtorno que, de repente, aquele membro está sofrendo, apresentando, como é o comportamento dele e como que a família, como rede de apoio, deve reagir, deve atuar, deve suportar, né, como apoio, de cuidado, como suporte mesmo, né, de cuidado, como é que ele deve agir. Como ele vai agir, né? E tem outra coisa que é realmente a família fica em grande sofrimento, porque ela não consegue se sentir ajudando aquele paciente. E quando a gente faz, por exemplo, grupos de familiares que têm a mesma demanda, seja de compulsão ou anorexia, a gente vê o quanto dividir as experiências, entender que o sofrimento, aquela pessoa não está fazendo aquilo para te machucar, para te punir, mas é um comportamento da doença, né? Do transtorno. Porque muitas famílias acham que estão sendo punidas e aí começam as brigas. Quando ela vê outras famílias... culpas também, isso, né? Quando ela vê que outras famílias estão passando por aquilo, vem um profissional que consegue explicar o comportamento, as características, né? Com muito cuidado, com muito respeito, essa pessoa começa a compreender e tirar toda aquela culpa, aquele peso também que a família tem. Então, a gente tem que cuidar da família. Perfeito. O tratamento pode ser medicamentoso, conforme a avaliação do psiquiatra, julgar necessário, se essa pessoa
tem junto aquele transtorno uma síndrome de ansiedade ou de depressão, outra comorbidade mental. O transtorno alimentar não vem sozinho, né? Não vem sozinho. Ele não vem sozinho, a né? medicação muitas vezes vai ajudar, até no controle inibitório, como você sempre fala, né? A questão da nutricionista ser estudada no assunto, especializada, assim como psicóloga, é para saber realmente qual é a melhor maneira de abordar o comer daquele paciente. É o comportamento em relação à comida, né? Outra coisa sobre o medicamento que eu acho importante, muitos pacientes precisam sim do medicamento, mas existe um pouco de mito em cima do medicamento. Eu tenho que tomar o medicamento porque eu não sou forte. Eu tenho que tomar o medicamento, só que depois eu vou virar efeito sanfona quando eu parar. Gente, tem medicamentos que você vai ter que tomar sempre. E está tudo bem. O médico, se ele estiver cuidando de você, tiver toda uma rede de apoio, nós vamos entender se esse medicamento é necessário, por quanto tempo ele é necessário, qual medicamento, né? Então, não é uma vergonha você tomar o remédio. O que é ruim? Tomar qualquer remédio que a vizinha está tomando porque ela conseguiu emagrecer. Ah, sim. E aí você quer o remedinho da vizinha. Você não está sendo cuidada. Você está indo lá fazendo um negócio que vai prejudicar mais ainda você. Tá? Mas um medicamento bem direcionado por um médico que saiba o que está fazendo é perfeito. Muito bem, eu até vou aproveitar aqui, né, que eu sempre falo isso em relação ao câncer, né, e em relação ao transtorno alimentar não é diferente. Quanto mais precocemente você detectar um transtorno alimentar numa pessoa e iniciar um tratamento adequado, maior a chance de recuperação e menor a possibilidade de sequela por conta do problema. A gente fala que quanto antes você descobre, menos prejuízos essa pessoa teve na vida e menos comportamentos aprendidos, né? Então, a chance de você ter uma recuperação total, uma remissão total da doença é maior, tá? E outra coisa que eu quero deixar aqui de recado, gente, transtorno alimentar não é frescura, não é um estilo de vida e nem falta de força de vontade, só comer ou não comer, tá? Só querer ter um corpo ou não. Não é. A gente precisa olhar para esse transtorno com muito respeito, porque essas pessoas estão em sofrimento, tá? E aceitar também, é muito difícil às vezes a pessoa aceitar por conta desses mitos, né? Que é só ter força de vontade, é difícil às vezes aceitar que precisa de ajuda, e precisa, não dá para sair de um transtorno alimentar sozinho. E tratamento precoce aumenta a chance de recuperação. Muito bem, muito bem. Estamos aí estourando o nosso tempo. Já? Já. Eu queria ver com a Fabiana se essa pode ser a frase do dia. Pode. Nós temos duas aqui. Fala as duas, né? Mas eu acho que essa daqui faz muito sentido, né? É uma frase que nem toda dieta gera um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Eu acho que faz muito sentido, né, Bispão? Vale a reflexão. Vale a reflexão, é isso mesmo. E a outra que eu vou falar aqui, vamos lá, hoje temos duas frases, olha que beleza. Não existe melhor remédio do que a prevenção. É isso mesmo. Curtinha a frase, mas é mais fácil cuidar da prevenção enquanto a gente tem saúde do que cuidar da doença, vamos né? prevenir, né, essas questões todas aí para que não haja o transtorno. Essa é a ideia, né? Eu espero aí que os nossos ouvintes tenham gostado desse programa. Está sendo feito com muito carinho aí para conscientizar sobre os transtornos alimentares, né? Até a próxima semana, pessoal, com o programa Arte do Cuidar. Tenham um excelente, um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.